A narração, ela vai contar um fato. Na verdade, o objetivo de um texto narrativo, né, como muitos se lembram do período até pré-escolar mesmo, né, falando nem escolar, no pré-escola, é o contar, é a história. Eu posso contar uma história real ou fictícia. Por que é importante a gente falar disso? Porque, às vezes, quando a gente pensa num boletim de ocorrência, por exemplo, a gente não pensa na narração, mas é um texto narrativo. Por quê? Porque você está contando um fato ocorrido, né? Bom, vamos ver um exemplo de narração para a gente poder comparar esse exemplo com o texto que a gente acabou de ler, que era uma descrição. O que eu quero de vocês? Eu quero que, da mesma forma que no texto anterior, vocês tentem criar a imagem daquilo que a gente está lendo. Então, no texto anterior, nós criamos uma imagem de um ambiente, né? Era uma sala, vimos as janelas, vimos o que dava para ver da janela, o que estava dentro da sala. Vamos olhar agora o que a gente consegue para criar, né? Criando uma imagem mental. Então, esse texto é um texto retirado da Folha de São Paulo. Observem que ele tem parágrafos curtos e se chama O que Falta. Primeiro, observem esse título. O título é bastante chamativo, isso já é uma característica da narração. Por quê? Porque a dissertação, por exemplo, a gente às vezes lê por necessidade. Você tem uma matéria de capa de uma revista, você vai lá e você lê. Quando você chega na narração, não. Na narração, normalmente, o que a gente faz? A gente tem ali, por exemplo, no jornal uma crônica, a gente lê se tiver com interesse de passar tempo, de distrair. Então, ela costuma ter um título já mais chamativo. Observem que esse O que Falta nos deixa curiosos para saber o que é que está faltando. Vamos tentar ler, então, criando a imagem. Campanha para a eleição presidencial de 1960. Um avião Douglas DC-3 começava a 20ª volta sobre Salvador, queimando combustível para tentar uma aterrissagem segura, já que um de seus motores estava em pane. Lívido, na primeira poltrona, o candidato Jânio Quadros, conhecido pelo seu horror a aviões, segurava firme a mão de sua mulher Eloá. Logo atrás, o falecido deputado Emílio Carlos, em companhia da filha adolescente de Jânio. Tutu se declarava devoto de Nossa Senhora da Conceição. Dá para imaginar, então, a situação, não dá? Um monte de gente importante, o avião em pane, as pessoas com medo. O segundo motor começou a engasgar, então piorou a situação. Silêncio total no avião, o clima carregado, tenso. Uma aeromoça tentava acalmar os ilustres passageiros. Dirigiu-se solícita a Milton Campos, companheiro de chapa de Jânio. Doutor Milton, o senhor está com falta de ar? O candidato. Não, minha filha, eu estou com falta de terra. Bom, observem que interessante esse texto. Ele cria a imagem para a gente, não é? A gente vai lendo e vai imaginando essa situação da pessoa no avião, o primeiro motor em pane, o segundo motor em pane, até a gente criar a imagem desse diálogo. Agora, qual a diferença dessa imagem que a gente criou para a imagem anterior? Vocês conseguem observar que a imagem anterior ela é parada, ela é fixa, a descrição ela é fixa como se fosse, ela é estática, como se fosse uma fotografia, como se fosse um quadro, como se a gente estivesse pintando um quadro. Quando a gente vai para o texto narrativo, aí a gente já tem uma imagem em movimento. A gente pega essa criação desse ambiente e as coisas vão ocorrendo até chegar no diálogo, quando acaba esse texto, e que é o que traz humor para esse dado texto, né? Em relação aos elementos da narração, para a gente diferenciar melhor, a gente viu, por exemplo, que na descrição há muito detalhamento, né? Então você vai ter muitos adjetivos, por exemplo, é uma característica. Que características que a gente teria na narração? Primeiro, a gente tem o enredo. O enredo são as ações, o que é que acontece. Ninguém conta a história de alguém que nasce rico, vive rico e morre rico. Não tem graça. Então a gente tem que ter um enredo. Então, normalmente, esses enredos, eles têm que ter uma mutação. O que é uma mutação? Uma mudança mesmo. Eles têm que alterar alguma coisa. No nosso caso, por exemplo, você tem o quê? Um avião que tem personagens ilustres, pessoas ilustres lá dentro e que acaba tendo motor em pane. Se fosse uma viagem tranquila, que todo mundo entrasse, tivesse tudo bem, aí nós não teríamos, de fato, isso contado numa história que fosse ser publicada. Não teria graça. Além do enredo, outra característica é personagem. Personagem é sempre obrigatório em todo texto narrativo, porque todo texto narrativo tem que contar com quem que aconteceu aquela história ali, aquele enredo. Existem 3 tipos de personagem. O principal, chamado também de essencial, que pode ser um só, gente, mas também podem ser vários. Você pode ter 2, 3 personagens. Por exemplo, eu gosto de comparar a narração com a novela, que fica fácil de ver. Você pega uma novela, às vezes você tem um casal que é protagonista,
protagonista. Esses protagonistas são principais. Às vezes é uma pessoa só. Às vezes tem um protagonista e um antagonista, que é o bom e o mal. Né? Os secundários seriam lá numa novela os coadjuvantes, por exemplo. Eles são importantes para a estruturação da história, mas eles não são essenciais. De uma forma prática, para a gente entender, vamos imaginar que eu tivesse um ator principal de uma novela e ele morresse. Seria muito difícil a gente dar andamento à história. Se você tem um ator secundário e ele morre, é difícil dar andamento, ele faz falta, mas você consegue terminar a história. E temos ainda os figurantes. O que seria o terciário, né? Também chamado de figurante? Quando você tem um terciário, ele está ali para ocupar espaços, mas ele não é obrigatório, ele pode não aparecer. Então, o que acontece? A gente tem que entender que para contar uma história, a gente pode ter até um monólogo, ou seja, apenas o personagem principal falando sobre qualquer coisa. Os secundários e os terciários, eles vão aparecendo de acordo com o tamanho do texto. Quanto maior o texto, mais detalhado o texto, aí melhor essa questão de personagem. No nosso texto, nós teríamos como principal o Milton Campos e a aeromoça. Observem como parece uma matéria boba, mas é muito comum a pessoa falar assim, o Jânio é principal. Por quê? Porque ele chama a atenção. Mas não é com ele que a história em si se torna engraçada. O ponto alto dessa historinha que a gente leu foi mesmo a questão do avião. Então, o que acontece? A parte interessante, ela vai ocorrer com Milton Campos e a aeromoça. Então, eles são essenciais para que o texto tenha humor, para que o texto seja interessante. O Jânio, ele é relevante, mas não essencial. Então, ele é um personagem secundário. E nós temos aí o piloto. O piloto é um personagem terciário. Por quê? Porque ele fala assim, o avião começa a 20ª volta. Não é um avião, é o piloto. Então, a gente chega a dizer que ele é um terciário silenciado. O que significa silenciamento? Quer dizer, ele não foi nem colocado, apesar dele estar no texto, dele existir, porque ele é que estava dando voltas. Então, a importância dele ali é mínima, apesar dele ser essencial para que o avião esteja ali e exista ali. Bom, outra característica da narração é o tempo. Quando a gente fala em tempo, a gente pode primeiro falar do momento em que essa história ocorre, quer dizer, a data mesmo, a época em que essa história ocorre. Isso é muito importante. Toda narrativa, ela tem mudanças temporais. Inclusive, os tempos verbais se alteram. Essa é a diferença da narração para a descrição em termos práticos. Porque quando você lê uma narração ou você lê uma descrição, nos dois casos você tem textos que você cria a imagem. A diferença está exatamente que na descrição ela é estática e na narração ela tem movimento. Como que isso é dado em termos práticos, gramaticais? Usei uma estrutura gramatical. No caso da narração, mudança temporal e o uso também de advérbios de tempo, ele facilita muito para dar essa mobilidade, esse movimento. E na descrição, é o contrário, você tem poucos tempos verbais, né? E você tem muitas descrições com detalhes, portanto, adjetivos em excesso. Coisa que você na narração vai ter, que é o adjetivo, mas não na mesma quantidade. Então, dá para a gente diferenciar esses tipos textuais bem nessa questão do tempo, né? O tempo também ele é muito importante socialmente. Parem para pensar. O que se espera de uma pessoa na década de 60, aquele personagem na década de 60, eu posso não esperar na década de 80, ou posso não esperar em 1810 ou em 2010. Se você muda o tempo, você muda também a estrutura que você tem, né, do que se espera socialmente para aquela época. O nosso texto ele ocorre em 1960, durante essa campanha presidencial. Então, esse é o tempo dele. Agora, existe uma outra questão relativa ao tempo ainda, que também é relevante. É o como eu conto a história. Eu posso contar a história de uma forma cronológica. Como que é essa forma cronológica? É uma sequência de passado, presente, futuro. Ou se eu vou contar a história de alguém que morreu, eu conto lá do momento em que nasceu até o dia que morreu, numa sequência lógica de acordo com o que foi acontecendo na vida dele. Então, você tem um tempo cronológico. Mas nós temos também uma anacronia. A anacronia, não cronologia, né, a ausência de cronologia, é uma sequência não temporal. É um tempo que não tem uma sequência. Então, você vai e volta no tempo. Há muitos filmes com isso. Os filmes com flashback, por exemplo, eles são anacrônicos. São exemplos bons para a gente lembrar. Filmes como Amnésia, Efeito Borboleta, eles vão e voltam no tempo. Existem textos também que misturam cronologia e anacronia. Então, se você pensa, por exemplo, num filme Titanic, que eu acho que todo mundo assistiu,
Ele é uma anacronia, porque você tem uma senhora, né, que vai lembrando do que aconteceu, porém a lembrança dela é cronológica, do dia que ela entra lá no navio até o dia que o navio afunda. Então ela vai lembrando cronologicamente. Então, apesar dos flashbacks, você tem anacronias ali, há cronologias. Há livros, memórias póstumas, por exemplo, de Brás Cubas, Brás Cubas contando a história dele depois de ter morrido, mas ele conta totalmente fora de ordem, totalmente anacrônico. Mas se você pega, por exemplo, Dom Casmurro, do Machado de Assis também, Dom Casmurro, ele está lembrando, então é uma anacronia, porém ele lembra em sequência ali dentro da cronologia. No caso do nosso texto, nós temos um tempo cronológico, porque começa o texto com o primeiro motor em pane, depois o segundo motor entra em pane, aí você tem o diálogo, então acontece numa sequência que a gente consegue ver, ela não vai e volta, não é? Bom, outro elemento da narração é o espaço. O espaço, ele é assim um local em si que acontece. Se fosse um local geográfico, pode ser real ou pode ser fictício, né? Eles podem criar uma cidade numa história, por exemplo. No nosso caso, o espaço é o espaço aéreo de Salvador, porque o avião está sobrevoando o espaço, está no espaço aéreo sobrevoando Salvador. Bom, mas temos também o ambiente. Muita gente confunde espaço e ambiente, são duas coisas distintas. O ambiente, ele se relaciona à questão sociocultural. Então, por exemplo, se eu estou numa cidade grande, estou em São Paulo, e eu estou em São Paulo na região dali, por exemplo, dos Jardins, que Higienópolis são bons bairros, você vai ter um ambiente. Se você está na região periférica da cidade, você tem outro ambiente. Então, muda a questão sociocultural. Se você está no museu, um museu é um ambiente. Se você está numa escola, você vai mudando a estrutura ambiental. Isso ocorre até numa cidade, por exemplo, no interior. Se você está numa cidade do interior e mora ao lado da igreja matriz ou mora na região de roça, isso também muda a questão sociocultural. No nosso caso, o ambiente é o próprio avião. Por quê? Entendam, gente, avião não é para todos hoje. A gente está em 1960 nesse texto. Então, o avião realmente não é para todos nessa fase. Tá? Então, nós temos aí essa questão da ambientação.